Olá pessoal, nós somos o Grupo 3 e nesse vídeo vamos falar sobre cultura brasileira, origens, dos primórdios até 1889. No que se refere ao termo cultura, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, define como os conjuntos de traços espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que distinguem e caracterizam uma sociedade ou um grupo social, que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os valores, as tradições e as crenças. Nesse entendimento, a cultura faz parte da identidade de um povo, afirmando seus costumes e suas crenças. Sendo assim, fazendo um paralelo, a comunidade brasileira, em sua gênese, foi composta por uma multiplicidade de culturas e povos. O descobrimento do Brasil. O chamado Descobrimento do Brasil ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500, quando a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral chegou às terras do atual sul da Bahia. Entretanto, inúmeros historiadores questionam se o termo correto a ser utilizado é descobrimento. A pergunta que permeia este questionamento é: como pode o Brasil ter sido descoberto se antes da chegada dos portugueses e durante milhares de anos já havia pessoas habitando as terras brasileiras? A utilização do termo descobrimento está diretamente ligada ao etnocentrismo europeu. Por entenderem o mundo tendo por centro sua própria etnia, os portugueses simplesmente desconsideram que os indígenas já conheciam o território. Eles foram os primeiros europeus a conhecerem a localidade. O descobrimento refere-se então aos povos da Europa e não aos povos que já habitavam o continente americano, e tido por eles como não civilizados. Entretanto, nos dias atuais, conhecendo-se todo o contexto, é um erro histórico sustentar a versão de descobrimento. A maioria dos historiadores preferem utilizar o termo invasão ou, em uma versão mais romântica, conquista, ao que se refere à chegada dos portugueses à nova terra. O Brasil antes do descobrimento. Como já vimos, ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram um território já povoado. Seus habitantes, porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o próprio passado. O conhecimento que temos sobre o povo indígena brasileiro do século XVI baseia-se principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus que aqui estiveram. Duas importantes obras narram de maneira bem aprofundada esse contato entre europeu e indígena e a multiplicidade de povos e culturas da América. O livro Duas Viagens ao Brasil, do alemão Hans Stenler, e o livro História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, do francês Jean Delery. Escritos ambos no século XVI, os dois apresentam detalhadamente o modo de vida indígena, relacionando aspectos que vão dos mais triviais, como as vestes e adornos, aos mais complexos, como as crenças religiosas. Sobre as épocas anteriores à chegada dos portugueses, os estudos históricos contam com a contribuição da antropologia e da arqueologia, que permitiram traçar um panorama abrangente, apesar da existência de lacunas. De acordo com estudos, estima-se que o povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo. Existem indícios de seres humanos no Brasil datados de 16 mil anos antes de Cristo, de 14.200 anos antes de Cristo e de 2.700 anos antes de Cristo, encontrados nas escavações arqueológicas de Lagoa Santa, Rio Claro e Ibicuí, respectivamente. A dispersão da espécie por todo o território nacional aconteceu por volta de 9.000 a.C., quando houve um grande aumento no número de indivíduos. Ao longo desse processo, teria ocorrido a diferenciação linguística e social que deu origem aos troncos indígenas Macro-G e Macro-Tupi. Deste último, entre os séculos 8 e 9, originaram-se as nações Tupi e Guarani. Estas são as que mais se destacam nos últimos 500 anos da história do Brasil, justamente porque tiveram um contato mais próximo com o homem branco. A cultura indígena. Na chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, estima-se que os indígenas brasileiros fossem entre 1 e 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará a Cananéia, São Paulo. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai.
Em outras regiões, encontravam-se as tribos, genericamente chamadas de tapuias, palavra tupi que designa os indígenas que falam outra língua. Apesar da divisão geográfica, as sociedades tupis e guaranis eram bastante semelhantes entre si, nos aspectos linguísticos e culturais. Os grupos que se formavam e se mantinham unidos principalmente pelos laços de parentesco, que também articulavam o relacionamento desses mesmos grupos entre si. Agrupamentos menores, as aldeias, ligavam-se através do parentesco com unidades maiores, as tribos. Os indígenas sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. Nem essa última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Fixavam-se nos vales de rios navegáveis, onde existissem terras férteis. Permaneciam num lugar por algum tempo e, depois de esgotados os recursos naturais do local, migravam para outra região, num regime semi-sedentário. A alimentação dos indígenas do Brasil se compunha basicamente de farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne. Conheciam-se os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas. Com as fibras nativas do campo e floresta, fabricavam-se cordas, cestos, peneiras, esteiras, redes, abanos de fogo. Moldavam-se em barro diversos tipos de potes, vasos e urnas funerárias, pois enterravam seus mortos. Na taba, aldeia, vigorava a divisão sexual do trabalho. Aos homens cabiam as tarefas de esforço intenso, como o preparo da terra para o cultivo, a construção das ocas e a caça. Além destas, havia a atividade que considerava mais gloriosa, a guerra. As mulheres, além do trabalho natural de dar à luz e cuidar das crianças, semeavam, colhiam, modelavam, teciam, faziam bebidas e cozinhavam. Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco. A importância da família se contava pelo número de seus homens. As grandes famílias tinham um líder e as aldeias tinham um chefe, Murubixaba. Em torno dele, reunia-se um conselho da taba, formados pelo líder e o pajé ou xamã, que desempenhavam um papel mágico e religioso. As crenças religiosas dos indígenas possuíam um papel ativo na vida da tribo. Praticavam-se diversos rituais mágicos sagrados relacionados ao plantio, à caça, à guerra, ao casamento, ao luto e à antropofagia. O Brasil colônia. Ao contrário da maioria das versões históricas, as sociedades indígenas brasileiras não se limitaram a assistir à ocupação da terra pelos europeus, sofrendo os efeitos da colonização passivamente. Nos limites das suas possibilidades, os indígenas resistiram à ocupação territorial, lutando bravamente por sua segurança e liberdade. Vale, porém, ressaltar que o contato inicial entre indígenas e europeus não chegou a ser predominantemente conflituoso. Enquanto os europeus estivessem em pequeno número, podiam ser incorporados à vida social indígena, sem afetar a unidade e autonomia das sociedades tribais. Isso favoreceu o intercâmbio comercial pacífico e as trocas de produtos, principalmente enquanto os interesses dos europeus se limitavam ao extrativismo do pau-brasil. Em geral, nas 3 primeiras décadas de colonização, os brancos se incorporaram às aldeias, totalmente sujeitos à vontade dos nativos. Mesmo em suas feitorias, os europeus dependiam de articular alianças com os indígenas para garantir a alimentação e segurança. Posteriormente, quando o processo de colonização promoveu a substituição do extrativismo pela agricultura como principal atividade econômica, o padrão de convivência entre os dois grupos raciais sofreu uma profunda alteração. O indígena passou a ser encarado pelo branco como um obstáculo à posse da terra e uma fonte de mão de obra barata. A necessidade de terras e a de trabalhadores para a lavoura levaram os portugueses a promover a expulsão dos indígenas de seu território, assim como a sua escravização. Assim, a nova sociedade que se erguia no Brasil impunha ao índio uma posição subordinada e dependente. Durante o século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações portuguesas, utilizando a mão de obra indígena escravizada, foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. O Brasil começou a ser efetivamente colonizado em razão da preocupação que Portugal passou a ter com as ameaças de invasões das terras brasileiras por outras nações, como viriam a ocorrer décadas depois.
O primeiro sistema de ocupação e administração colonial foi o das capitanias hereditárias, que posteriormente foi regido pelo governo geral, que tinha o objetivo de organizar melhor a ocupação territorial, bem como desenvolvê-lo. O período do Brasil colonial estendeu-se até o início do século XIX, especificamente até 1808, quando a família real veio para o Brasil e integrou-o ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi nesse período em que se desenvolveram a economia e a sociedade açucareira e depois a economia e a sociedade mineradora. Datam ainda do período colonial as várias rebeliões nativistas e rebeliões separatistas, merecendo destaque especial a Inconfidência Mineira. A escravização indígena e africana. Com a ocupação sistemática do território e a implantação de um sistema econômico que necessitava de grande número de trabalhadores braçais, os portugueses viram uma necessidade de adquirir trabalhadores escravos. O primeiro grupo disponível para isso foram os indígenas. A escravização indígena foi utilizada em alta escala em todo o continente americano, não somente na América Portuguesa. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela dos escravos africanos, mas essa transição foi lenta e não aconteceu de maneira uniforme. Sendo assim, em alguns locais da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos em meados do século XVII, enquanto em outros isso aconteceu somente no século XVIII. Os indígenas foram primeiramente escravizados justamente por ser o único grupo disponível em grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornava-na mais complicada de sustentar. Primeiro, havia uma questão cultural, pois os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho que visasse a produção de excedentes, já que a sua cultura de trabalho era a de subsistência. Além disso, há o fato de que, para o trabalho na lavoura, na visão dos grupos indígenas, era um trabalho realizado pelas mulheres. Outro complicador relacionava-se com a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, reduziu-se sensivelmente na medida em que avançava a colonização portuguesa. Isso se explica pelo fator biológico, pois doenças trazidas pelos portugueses eram fulminantes para os nativos, mas também pelos conflitos com os portugueses e pela escravização, os quais resultavam na morte de indígenas aos milhares. As fugas também eram uma questão relevante, pois os indígenas, que possuíam amplo conhecimento do território, conseguiam fugir e dificilmente eram recapturados. Por último, a questão dos jesuítas, que criavam dificuldades para a escravização dos indígenas pelos colonizadores. A atuação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas criou diversos conflitos com os colonos interessados nessa atividade. A pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena resultou em leis que determinaram a proibição da escravização indígena em 1570, 1587, 1595 e 1609. Essas leis defendiam que somente em casos de guerra justa é que os indígenas poderiam ser escravizados. Somente em 1757, durante o período pombalino, foi proibida definitivamente a escravização de indígenas. A substituição da mão de obra dos indígenas pela dos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso da América Portuguesa, essa migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíram para a migração mais rápida ou mais lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o crescimento de um comércio que atravessou séculos, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e transportava-os para a América, a fim de revendê-los. A substituição do indígena pelo africano está diretamente relacionada com a necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com a diminuição da disponibilidade dos indígenas. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa e fosse responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos aqui. O preço de um escravo africano, por sua vez, era um impeditivo, pois era cerca de 2 ou 3 vezes mais caro que um indígena. O Brasil Império. Em 1822, teve início a fase do Brasil Império, ou período imperial.
Desde a vinda da família real para o Brasil, em 1808 até 1822, houve intensas transformações políticas, tanto no Brasil quanto em Portugal, que acabaram por conduzir as elites brasileiras e o príncipe Dom Pedro a declararem o Brasil um império independente. Após a estruturação do império, seguiu o período regencial, período esse marcado pelo governo dos regentes daquele que se tornou o segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II, que, à época em que o pai deixou o poder, 1831, ainda não estavam em idade hábil para governar o país. O segundo reinado só começou de fato no ano de 1840, estendendo-se até 1889, ano da proclamação da República. Um ano antes, ainda sob a vigência do Império, foi decretada a abolição da escravatura. Ao longo dos primeiro e segundo reinados, a sociedade brasileira passou por muitas mudanças, como a expansão da cafeicultura, o início da industrialização e a urbanização relacionada a esses fatores. Hábitos se sofisticaram e a desigualdade aumentou. O desenvolvimento socioeconômico associado à expansão capitalista da cafeicultura transformou o país Brasil independente. Uma das principais mudanças foi o intenso processo de urbanização, em especial durante o segundo reinado. Nas cidades maiores, o comércio e os bancos se dinamizaram. As ruas eram cada vez mais movimentadas, com escravos vendendo os produtos e prestando pequenos serviços. Eram os escravos de ganho, que dividiam os lucros com o seu senhor e muitas vezes juntavam dinheiro para comprar sua liberdade. Surgiram novos ofícios, como afiador, carpinteiro, engomador, lustrador e empalhador. Trabalhando na rua, o barbeiro, além de aparar cabelo e barba, também arrancava dentes e aplicava sangrias. Nas primeiras manufaturas, os escravos urbanos trabalhavam ao lado de negros libertos e de imigrantes europeus. O desenvolvimento das cidades brasileiras ao longo do século XIX não se deu por igual. Localizadas principalmente próximo ao litoral, as capitais das províncias passaram por uma modernização mais intensa, impulsionada pelo crescimento industrial e pelas inovações tecnológicas. O transporte se agilizou com a introdução do bonde, o telégrafo elétrico e o telefone ampliaram as comunicações. A iluminação pública se tornou mais eficiente com o uso de gás em vez de azeite. E, já no fim do século XIX, com a eletricidade. A abolição da escravatura. Em 13 de maio de 1888, Isabel, a princesa imperial regente, assinou a Lei Imperial número 3.353, também conhecida como Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Como consequência, quase 800 mil escravos foram considerados cidadãos livres. A grande maioria ficaram abandonados à própria sorte depois de deixarem a propriedade de seus senhores, pois não foram criados mecanismos que lhe permitissem conseguir trabalho, estudar ou adquirir um lote de terra, nem mesmo após a proclamação da República em 1889. Por esse motivo, muitos preferiram continuar nas fazendas, onde ao menos não lhe faltavam alimento e abrigo. Embora o destino dos ex-escravos tenha sido diferente nas regiões do Brasil, prevaleceu a situação de desvantagem em relação aos demais trabalhadores. Nas grandes cidades, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, os negros libertos passaram a viver à margem da sociedade, sofrendo preconceito e discriminação.